Você já fez aquele experimento de esfregar um balão no cabelo e depois aproximar de pedacinhos de papel? Eles simplesmente vão até o balão como se fosse mágica. Mas quando a gente observa melhor, percebe uma coisa bem interessante. Nem todos os materiais reagem do mesmo jeito. Alguns são puxados bem mais rápido, outros quase nem se mexem. E foi aí que surgiu a nossa pergunta: por que alguns materiais são mais atraídos pelo balão do que outros? Pensando nisso, a gente levantou uma hipótese. A gente acredita que isso tem a ver com duas principais coisas: o peso do material e a facilidade que ele tem de reorganizar suas cargas internas. Ou seja, materiais mais leves e que conseguem responder melhor ao campo elétrico do balão devem ser mais atraídos. Para entender isso, primeiro a gente precisa ver o que acontece quando esfrega o balão no cabelo. Nesse processo, rola uma transferência de elétrons do cabelo para o balão, ou seja, o balão fica carregado negativamente. E um detalhe importante, a carga não é criada, ela só é transferida de um corpo para o outro. Agora, quando esse balão carregado chega perto de material neutro, tipo papel, acontece algo interessante. O papel não tem carga total, mas tem cargas positivas e negativas dentro dele. O balão começa a influenciar essa carga. As negativas são levemente afastadas e as positivas acabam ficando mais próximas do balão. Isso é o que a gente chama de polarização. E é justamente essa reorganização que faz surgir uma força de atração. Agora, por que alguns materiais são mais atraídos? Primeiro, o peso. Se o material é leve, precisa de menos força para se mover. Segundo, a facilidade de polarização. Alguns materiais conseguem reorganizar melhor suas cargas, então a atração fica mais forte. Por isso que o papel, por exemplo, costuma funcionar tão bem nesse experimento. Venho aqui falar sobre a eletrização eletrostática presente neste experimento em que desenvolvemos aqui. Bom, mas antes de entrar mais no assunto e detalhar mais sobre o experimento e a eletrização eletrostática, gostaria de ressaltar que tentamos manter o controle do ambiente para que houvesse mínimas interferências ou nenhumas interferências físicas e químicas, para que pudéssemos ter um resultado mais realista e fidedigno. Dentre esses fenômenos físicos que poderiam atrapalhar o experimento, pode-se citar vento, ionização do ar, umidade do ar, entre outros. Mas agora, falando especificamente do experimento, o que foi necessário para realizar esse experimento? Bom, foi necessário diferentes objetos e uma bexiga. E o que fazemos? O que foi feito com esses objetos e a bexiga? Bom, foi basicamente pegamos a bexiga, esfregamos no cabelo e após esfregar no cabelo, aproximamos dos diferentes objetos. Foi notado que alguns objetos se mexiam e outros não, outros com muita facilidade e outros não. E por que isso acontece? Eu vou explicar. Bom, partindo do princípio físico que cargas opostas tendem a se atrair e cargas iguais tendem a se repelir, você pode pressupor ou já ter uma ideia do que rolou para que ocorresse esse deslocamento. Bom, ao realizar, esfregar a bexiga no cabelo, a bexiga ficou carregada negativamente e os objetos que são compostos por prótons, nêutrons, elétrons permaneceram o mesmo. E após aproximar um do outro, a força de atração entre eles foi possível ser notada através dessas movimentações. E o que podemos afirmar categoricamente sobre esse experimento? O que foi observado de fato? O que é realmente o fato? Os objetos mais leves, eles tendem a se deslocar com mais facilidade e mais intensidade. A distância também entre o objeto e a bexiga influencia diretamente no deslocamento desses objetos, visto que quanto mais distante, menor é essa movimentação, menor essa força de atração. Quanto mais próximo, maior essa força de atração. Depois dos testes, a gente conseguiu perceber um padrão bem claro. Os materiais mais leves, principalmente o papel, eram os mais atraídos. Eles se moviam rápido e até grudavam no balão. Já materiais um pouco mais pesados ou menos sensíveis praticamente não se moviam, ou se moviam bem pouco. Também deu para perceber que objetos maiores ou mais densos precisavam de mais força, então nem sempre eram atraídos. Isso mostra que tanto o peso quanto o material influenciam bastante no resultado. Com base nisso, a gente pode concluir que a atração não depende só do balão estar carregado. Ela também depende das características do material. A nossa hipótese fez sentido. Materiais mais leves e que se polarizam com mais facilidade são mais atraídos.
Isso acontece porque a força elétrica precisa ser suficiente para vencer o peso do objeto. E quanto melhor o material responde ao campo elétrico, maior vai ser essa força de atração. Então, no fim, é uma combinação entre física do material e a eletricidade. Muito interessante, né? A física está presente no nosso cotidiano e não para por aí. Eu vou citar mais alguns exemplos que talvez você se identifique ou lembre de alguma coisa que aconteceu com você. Bom, quem nunca levou um choque simplesmente por ter encostado em algo? Isso é eletricidade eletrostática acumulada. Quem nunca notou um acúmulo excessivo de poeiras, sujeiras em eletrônicos, televisões? Parte do mesmo princípio. Bom, na indústria automotiva, por exemplo, na Toyota, utiliza-se essa propriedade física para maior eficiência na hora da pintura do carro. Fique com um exemplo. Um experimento simples como esse pode nos fazer compreender problemas muito mais complexos da física, como esse, por exemplo. Só o conhecimento liberta.